Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Jordano Campos, cirurgião bucomaxilo, mais uma vez trazendo aulas aqui para o YouTube. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, no qual é uma rotina que eu tenho na minha prática clínica, que é a famosa cirurgia da bichectomia. Quando a gente fala bichectomia, é importante para você que está me assistindo entender que esse é o termo genérico, tá? O termo técnico que a gente deve utilizar neste tipo de caso é a lipectomia bucal parcial. Estou mostrando aí para vocês. E para a gente entender como a gente deve executar isso daí, é super importante a gente conhecer quais são as regiões anatômicas que apresentam uma definição do terço inferior da face. E quando a gente observa essa região, a gente tem que dividi-las em terço médio e terço inferior. Então, quais são as estruturas anatômicas que vão alterar essa percepção de beleza que a gente tem aí? Nós temos o contorno mandibular, nós temos a região do corpo adiposo da bochecha e nós temos a região do masseter. Então, essa região que a gente vai mexer na bichectomia corresponde somente ao que vocês estão vendo aqui, que é o corpo adiposo da bochecha. Por isso que é importante a gente entender dessa anatomia para que você possa alinhar qual é a expectativa do seu paciente em relação a esse procedimento. Muitas vezes o que a gente observa é que o paciente ele busca um procedimento e ele não entende quais são as mudanças que vão acontecer naquela região. E aí a gente, neste caso, vai ajudar você que está assistindo em como definir melhor esta área. Geralmente, o que é importante? Aquele paciente que é indicado para a cirurgia da bichectomia é aquele que tem a famosa baby face, que é o quê? Aquele rosto mais de criança, onde a gente observa na região do terço médio um aumento de volume nessa área das bochechas. E o objetivo dele, ao fazer essa cirurgia, é sofrer uma transformação, modificar essa face dele e que a gente deve objetivar para os nossos pacientes encontrar, neste caso aí, uma face que seja mais triangular, onde a gente consegue observar o triângulo invertido da juventude. Pois, nesses pacientes que apresentam um rosto mais bonito, como vocês estão vendo, ele apresenta geralmente o zigoma um pouco mais projetado para a lateral e a região do queixo um pouco mais afinada. Então isso daí, para a gente dar essa triangulação, esse triângulo invertido, é importante que o volume da região das bochechas ela seja reduzida. Então, para que isso daí aconteça, é importante a gente frisar que este procedimento da bichectomia, ele é um procedimento autorizado para nós cirurgiões dentistas realizarmos, que foi feito regulamentado pelo Conselho Federal de Odontologia no artigo 6, inciso F, da Resolução 198 de 29 de janeiro de 2019. Então é um procedimento técnico que o cirurgião dentista está apto a realizar, desde que ele saiba executar de forma adequada. E aí, é muito importante a gente nessa fase, nessa primeira parte da aula, nós vamos falar justamente sobre a questão do diagnóstico e como a gente alinhar as expectativas do nosso paciente. Então eu sempre digo para vocês que a busca da satisfação ela tem que ser muito maior do que o índice de complicação. Então a cirurgia como esta da bichectomia, ela só deve ser realizada naqueles pacientes onde o resultado que ele vai obter ele é muito maior do que a chance de complicações que a gente pode ter. Se isso daí for muito próximo um do outro, eu não acho interessante você executar esse procedimento no seu paciente. Então o procedimento ele só vai estar indicado naqueles pacientes onde haverá uma mudança real na face dele. Se essa mudança ela for muito pouca, procure outras alternativas. Pois é importante a gente entender que a função da bola de Bichat, neste caso aí, ela tem um papel em diferentes etapas da vida do paciente. Quando a gente tem ali o bebezinho, a função do corpo adiposo da bochecha nessa região é o quê? É facilitar a sucção, o ato de amamentar. Já quando esse paciente está mais velho, o que é que essa bola de Bichat ela representa? Ela representa uma estrutura que vai permitir o deslizamento muscular naquela região. Então, neste caso aí,
a gente não vai ter nenhuma função super importante dela do ponto de vista de mastigação, de alimentação no geral. Sim, principalmente do ponto de vista estético no indivíduo adulto. Em relação à anatomia dessa gordura que acomete a face, nós temos 4 extensões. Uma extensão temporal, uma extensão massetérica, uma extensão pterigoídea e a extensão que a gente vai trabalhar, que é justamente a extensão bucal. É essa região que a gente deve remover. Essas outras áreas, elas não devem ser mexidas, pois elas são parte importantes, tá? Principalmente na sustentação da região temporal, né? A gente vai ter áreas que você vai ter o volume nessa região massetérica que não vão ser modificadas com a cirurgia da bichectomia. Então, geralmente, esse corpo adiposo ele tem um volume de 9,6 ml e que na cirurgia da bichectomia é importante a gente retirar em torno de 1 a 2/3 desse volume total, porque ele corresponde exatamente à extensão bucal. No momento que a gente retira um volume muito grande, nós estamos retirando gordura de uma área que não é importante. Então, quando a gente retira essa gordura de uma área que não é importante, que não vai fazer nenhum tipo de efeito, acaba que aquela percepção de rosto que derreteu, ele pode acontecer. Então, tenham muito cuidado naquelas situações onde muita gordura está saindo. Possa ser que você esteja retirando de uma área que não tem um interesse. E aí a gente vai entender um pouco de como é que essa gordura se relaciona com as estruturas ósseas. Então vocês vão ver que ela repousa sobre o osso temporal. Essa gordura ela passa por baixo do arco zigomático e atrás do corpo do zigoma, e ela geralmente vai repousar anteriormente ao ramo ascendente da mandíbula e ao corpo da mandíbula. Do ponto de vista muscular, é importante também a gente ter as delimitações desta região. Tá? Então, o que acontece? Essa gordura ela vai estar protegida medialmente, que é o que? Mais próximo da mucosa oral, pelo músculo bucinador. Do ponto de vista lateral, quem faz a delimitação desse corpo adiposo é o músculo masseter. E a gente tem que entender também que existem algumas estruturas anatômicas que se relacionam com essa região. Quais são as mais importantes? A veia e a artéria facial. Tá? Elas vão estar ali presentes nessa região do terço médio e que elas podem sim aparecer no ponto de vista transoperatório durante a execução de um procedimento cirúrgico da remoção da bola de Bichat. Então vocês vão estar vendo nessa imagem aqui uma estrutura um pouco mais arroxeada durante a cirurgia da ressecção dessa bola de Bichat, evidenciando justamente a veia facial. E que ela também pode aparecer durante a manipulação, como vocês estão vendo aí no vídeo, onde parte da bola de Bichat está unida a essa veia facial e que a gente tem que ter bastante cuidado. Elas geralmente estarão do ponto de vista mais lateral. Então, o que é importante você saber? Que neste caso, a presença dessas estruturas, elas vão estar mais distante da área de interesse, onde elas só vão aparecer no meio da cirurgia quando existir aí a presença de uma variação anatômica. Via de regra, a gente não encontra essas estruturas durante a realização do nosso procedimento. E o que é importante a gente entender é que toda essa veia facial ela está conectada a uma rede de vasos em que um sangramento nessa situação aí pode se tornar uma coisa de difícil controle. Então, por isso você, ao executar esse procedimento, tenha muita atenção para que este tipo de dano a essa estrutura não aconteça. E a gente tem do ponto de vista da parte da anatomia dela, a gente tem também a presença de nervos aí nessa região. Nervos que vão dar a sensibilidade desta área, que é importante você conhecer, nervos que também vão fazer a motricidade dessa região. Então, o nervo que vai fazer a parte sensitiva dessa área que a gente vai operar é o nervo trigêmeo. Então, é importante você conhecer a anatomia dele, principalmente o ramo maxilar, onde é deste ramo maxilar que vai sair o nervo alveolar superior posterior, que geralmente vai ser ele que irá fazer a inervação sensitiva desta área que a gente vai operar. No entanto, é importante a gente saber também que existe uma relação direta dessa estrutura com nervos que fazem a mímica facial.
e que neste caso vão ser os ramos do nervo facial. Então esses ramos do nervo facial, eles vão estar próximos a essa estrutura, mas eles vão estar o quê? Mais lateral. Então, se você fizer a sua cirurgia na profundidade adequada, sem adentrar essa área, você vai ter uma mínima chance de causar lesão nesse nervo. No entanto, se você manipular demais essa gordura, entrando mais profundo na sua cirurgia, a chance de você lesionar, principalmente o braço bucal, ela vai acontecer. E por isso que é importante a gente ter esse conhecimento anatômico. Então, na hora que a gente observa aí, num corte como esse que vocês estão vendo na imagem, a presença da mucosa oral, a presença do músculo bucinador, e abaixo do músculo bucinador vocês vão ver essa bola de Bichat, o que é que a gente vê lateralmente é ele? O músculo masseter e também os braços do nervo facial. Mas também existe uma estrutura que se conecta diretamente a ela, que é uma área de referência para a nossa cirurgia. Que estrutura é essa? O ducto da glândula parótida. E é este ducto da glândula parótida que a gente vai utilizar como referência na realização da nossa cirurgia. E que você tem que ter um cuidado também para evitar uma manipulação excessiva nessa área para não lesionar ele. Nem do ponto de vista de lacerar ele ou então de causar alguma compressão exagerada nessa estrutura. A gente vai ver uma relação dos nervos, dos 5 braços do nervo facial em relação à estrutura muscular que a gente vai trabalhar aí. Eles vão repousar lateralmente ao músculo masseter e vão ter ali proximidade também com o músculo bucinador. E o que eu quero falar para vocês é que, diante desse quadro, onde a gente revisa toda a anatomia, você também deve conseguir diagnosticar o seu paciente da forma correta. Então, pessoal, é muito importante vocês entenderem o papel de cada estrutura anatômica na cirurgia da bichectomia, porque é a partir disso que a gente agora vai iniciar a parte 2 da nossa aula, onde a gente vai elencar quais são as expectativas do nosso paciente e como é que a gente vai fazer a análise facial de um paciente que vai ser submetido à cirurgia da bichectomia.